para você. Seja bem-vindo à nossa live de Advento. Tem sido muito legal esse tempo juntos aí, a gente poder estudar estes temas tão importantes. Assim como a Marina disse esses dias, né? Cada dia é uma gotinha, é uma mensagem curta, mas que ajuda a gente no nosso dia a dia, nas coisas que a gente vai fazer no dia, e ajuda a gente também a não chegar nesse tempo de Natal despreparado ou desatento, né, para aquilo que é importante para a nossa vida, tá? É muito bom ter você com a gente nesta manhã. Todo o material que a gente tem aí utilizado está disponível aqui neste site, tá na descrição também do nosso vídeo, tá? A Christian Vision tem nos fornecido esse material, né, para toda a igreja aí do Brasil, para utilizar como quiser, e a gente optou então em utilizar para fazer as lives, mas você pode também baixar no teu celular, no teu computador, para você então fazer com a sua família. É uma maneira legal de poder utilizar isso também, beleza, gente? Então, vamos lá, vamos chegando aí nesta primeira parte da nossa live. O tema de hoje é o tema bendita, né? Benditas, na verdade, né? Tema benditas, baseado aí no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 34 a 56. Texto conhecido, mas um texto sempre muito especial, né, gente? Lucas, capítulo 1, versículo 34 até o 56. Lá está escrito assim: o anjo respondeu, em primeiro lugar, né? Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Maria. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Texto interessante, especial, né, gente? Ele aponta para essa coisa que acontece depois que a Maria recebe essa promessa do anjo de que ela ficaria grávida. Foi o tema de ontem. E hoje, então, fala dessa viagem ou desse encontro que ela teve com a Isabel. Um encontro emblemático, um encontro que a gente sempre lembra aí que houve uma conversa aí, né, ultrassonora aí entre duas crianças. Então a gente percebe como a ação de Deus foi agindo
não apenas na vida da Maria, mas a gente percebe que Deus vai fornecendo para Maria ao redor pistas e sinais desta promessa que Deus havia dado para ela. Então, é bem interessante que Deus chama pessoas para ações, como diríamos, impossíveis, mas Deus fornece aquilo que se precisa na caminhada. E o texto de hoje vai tratar um pouco disso. O texto foi escrito por Luísa Nazaré e a arte foi feita por Pedro dos Anjos. Então, ela vai iniciar com esta imagem deste encontro de Isabel com Maria. E aí, agora vem então o texto de hoje. Como acontecerá isso se sou virgem? Foi a pergunta de Maria ao anjo Gabriel, quando recebeu a notícia de que havia sido escolhida para gestar o Filho de Deus. O Espírito virá sobre você, e você ficará grávida, assim como sua prima Isabel, que está grávida agora na velhice. Nada é impossível para Deus. A primeira coisa que Maria fez após receber aquela notícia foi preparar as malas e viajar de Nazaré a uma cidade montanhosa na Judéia, onde Isabel morava. Estima-se que foram 150 quilômetros de trajeto morro acima. Imagina o misto de alegria, preocupação e dúvida no coração de Maria. Mesmo se dispondo inteiramente para a vontade de Deus, estaria preparada para sofrer o escrutínio público? Seria ela capaz de criar o Filho de Deus? Como ela precisava de encorajamento e da companhia de Isabel, daquela que já estava vivenciando a vontade de Deus há 5 meses, com um bebê milagroso em seu ventre já idoso. Quais seriam as palavras de uma idosa que passou a vida envergonhada pelo fato de ser estéril e que agora estava com 5 meses de gestação milagrosa? O que ela diria a uma jovem que sentia medo de sofrer humilhação pública por estar grávida antes do casamento, mesmo que fosse o Filho de Deus? Assim que Maria chega, sem ter ao menos contado a notícia para sua prima Isabel, o Espírito Santo enche Isabel, revela-lhe a notícia que Maria viera lhe dar e a faz profetizar. Bendita, você é a mãe do meu Senhor. Que alívio deve ter sido para Maria ouvir estas palavras. Tanto alívio que ela irrompeu em louvores. Ele é o Deus que exalta os humildes. Essas duas mulheres grávidas permanecem juntas durante 3 meses. Uma idosa, que já havia passado por muita humilhação, e uma jovem, que corria o mesmo risco. 3 meses de companhia e comunhão, que certamente prepararam o coração de Maria para lidar com tudo o que estava por vir. 3 meses louvando juntas ao Deus que não só vê as pessoas humilhadas, como escolhe agir por meio delas, por meio de nós. Essa palavra, gente, é uma palavra muito preciosa, né? Quando a gente olha o mar, o qual Maria, se envolveu nesse processo, a gente o tempo todo começa a pensar, nossa, se fosse comigo, Se fosse comigo, como é que eu reagiria diante dessa impossibilidade básica, Como, Ela fala, mas como eu poderia ficar grávida se eu nem estou casada ainda? Nem tive relação sexual com meu marido ainda, como é que eu posso ficar grávida? O anjo vai deixar claro de que não há impossíveis para Deus. E a primeira prova que Deus dá para ela é que a sua prima, sua parente Isabel, já idosa, impossibilitada de ter filhos, agora estava grávida. Então a gente vai percebendo que Deus vai agindo através de impossíveis. Um impossível atrás do outro. E Deus, ao mesmo tempo, aliado a esses impossíveis, vai dando sempre de novo palavras, pessoas ao lado de José e de Maria ao longo de toda a caminhada, para confirmar que aquilo que parecia impossível estava realmente acontecendo e de que aquilo que Deus havia prometido iria se cumprir. A gente vê isso ao longo das histórias do Natal. A gente lembra que a visita dos pastores foi uma confirmação para aquele casal,
que a visita dos magos também foi uma confirmação para aquele casal. Não foi tão simples, não foi tão fácil como a gente às vezes pensa, foi muito difícil. Mas a grande questão é que não importa se seja fácil ou difícil. Nós temos um Deus que coloca pessoas e situações para nos ajudar e nos fortalecer nessa caminhada. Que reserva esse dia para mim e para você? Talvez você está diante de coisas que lhe parecem impossíveis, seja na sua vida familiar, seja talvez nos seus negócios, ou em situações que você gostaria de ter resolvido esse ano e não conseguiu resolver. E a gente chega no final do ano meio frustrado, né? Isso foi impossível de ser feito. Nosso Deus nos acompanha também nesses períodos de frustrações, neste tempo onde nós convivemos com essas dúvidas e a gente pode também falar com Maria, mas isso é impossível, porque nós apenas enxergamos com os olhos dos nossos olhos carnais. Mas este Deus Todo-Poderoso nos concede a fé, e a fé consegue olhar além daquilo que os nossos olhos veem e ouve esta questão que o anjo disse para Maria: para Deus não há impossíveis. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te fortaleça a fé em meio aos impossíveis e improváveis que você está vivendo, ok? Vamos fazer uma oração? Querido amado Deus, obrigado por esta palavra nesta manhã. Através de Maria e Isabel, vemos, ó Deus, que Tu conduz pessoas. Tu não apenas chama para missões, mas Tu conduz e fornece as ferramentas, fornece as coisas que cada um precisa para conseguir seguir em frente também nas missões que temos aqui neste mundo, Senhor. Mas Tu sabes, ó Deus, que os impossíveis sempre nos encontram todos os dias. E estes impossíveis tendem a nos paralisar, nos fazer desistir e desanimar. Senhor, obrigado que em Ti podemos confiar num Deus dos impossíveis, no Deus que age através de fragilidades e limites. E nós somos um limite em pessoa, Senhor. Por isso pedimos que Tu nos ajude a olhar para Ti, a encontrarmos a fé que nós precisamos em Ti, Senhor, para que possamos seguir em frente. Abençoe o dia de cada um nesse dia e que possamos seguir na certeza de que Tu és o Deus dos impossíveis, Senhor. Muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Desejo um abençoado dia para você. Lembrando que hoje à noite nós teremos o nosso culto aqui na Meuque Vila Nova. E nessa noite faremos a nossa dádiva natalina, que é essa nossa oferta especial que fazemos aqui na comunidade, que ela é útil aí para manter trabalhos missionários e também um valor para manter e sustentar o nosso trabalho aqui na nossa comunidade, tá bom? Se você tiver condições de estar presente, seja bem-vindo, mas também nós temos disponível o nosso culto pelo link aí do nosso YouTube, você pode acompanhar também com a sua família, tá ok? Deus abençoe você, um abençoado dia, e até amanhã de manhã. Tchau, tchau.